Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Era do Pixel, um podcast feito por mim, Arthur Givigir, para discutir, teorizar, dar dicas e tudo o que é possível sobre o mundo da cultura pop. E no episódio de hoje falo sobre Denis Villeneuve assumindo o próximo filme de James Bond, a continuação do live action de Lilo e Stitch, as próximas ideias de animes do criador de Cowboy Bebop e muito mais. Vamos lá? Bom, começando o podcast como eu tenho começado nas últimas semanas, falando sobre Superman. Essa semana eu pude acompanhar o evento do Superman no Rio, que contou com a presença de David Corenswet, o Clark, a Rachel Brosnahan, a Lois Lane e ninguém mais, ninguém menos do que James Gunn, o próprio diretor do filme. Além disso, eu pude ver também 30 minutos iniciais, mas eu prometo não entrar em spoiler e nem dar muitos detalhes. Mas o que foi mais legal aqui foi ver o papel de Bradley Cooper e a Angela Sarafian, que interpretarão respectivamente o Jor-El e a Lara Lorvan, ou seja, os pais biológicos do Superman. O filme tem pré-estreia para o dia 7 de julho e estreia para o dia 10. Ainda na DC, o primeiro filme de terror da DC Studios será focado no personagem do Cara de Barro, e James Gunn revelou alguns novos detalhes em um evento online sobre o futuro desse filme. De acordo com o Deadline, o longa deve explorar temas como ego, identidade e o impacto da inteligência artificial e da tecnologia deepfake, aproveitando os poderes do vilão, que consegue assumir a forma de qualquer pessoa. O filme será dirigido por James Watkins, responsável por Não Falhe o Mal e Black Mirror, e escrito por Mike Flanagan, com produção de James Gunn, Peter Safran e Matt Reeves. Ainda segundo o diretor, a abordagem será mais trágica e psicológica, diferente das versões clássicas do vilão nos quadrinhos do Batman. E fechando as notícias da DC, James Gunn, como sempre, falou um pouquinho mais agora sobre o Batman. De acordo com ele, veremos o novo personagem, apenas no filme The Brave and the Bold, que será dirigido por Andy Muschietti, que anteriormente fez The Flash. É bom lembrar que esse Batman não será o mesmo Batman de The Batman. É meio confuso, mas o Robert Pattinson, o universo dele será separado do DCU. São filmes completamente apartados, e a história do DCU, ou seja, que inclui o Superman, provavelmente a Mulher Maravilha, a Supergirl, terá um personagem diferente do filme do Matt Reeves. É confuso, mas vai dar certo. Vamos confiar. Mas o que importa aqui, a informação que realmente é importante, traga inclusive pelo Omelete, é de que, indo contra rumores recentes, só veremos esse personagem no seu filme solo, The Brave and the Bold. Indo agora para a Marvel, o diretor de Thunderbolts, Jake Schreier, comentou de uma forma meio enigmática os rumores de que ele pode ser responsável por dirigir ou não o novo filme dos X-Men no MCU. De acordo com o Collider, o diretor não foi categórico dizendo que não será o diretor desse novo filme ou que será. Nas palavras dele, ele disse: "Mesmo que eu fosse confirmado naquele filme, acho que não teria permissão para responder a essa pergunta. Acho que o que eu diria é que tudo sempre começa com os personagens, trabalhando com ótimos roteiristas e colaboradores e certamente pensando em como fazer algo diferente em qualquer projeto que você assume. É tudo o que posso dizer." Informações de outros sites confirmam que ele sim será o diretor desse filme, mas ele ainda não confirmou, nem a própria Marvel confirmou essa informação. Então acho que teremos que aguardar um pouquinho mais para saber qual será o futuro dos mutantes no MCU. E se mantendo dentro da Disney, Lilo e Stitch, o live action, alcançou incríveis 850 milhões de dólares em apenas 3 semanas de exibição nos cinemas. E agora, de acordo com o Omelete, teve a sua continuação oficialmente anunciada pela empresa. Ainda não temos detalhes sobre a trama, mas fãs especularam que esse novo filme deve seguir a mesma história da sequência animada de 2005, em que o Stitch dá defeito e os seus amigos ajudam, o personagem a retornar ao seu estado normal. Além disso, também não temos uma data de estreia nem mesmo de início de filmagem.
E ainda falando sobre a Disney, infelizmente o Disney Plus anunciou um novo reajuste nos preços dos seus planos aqui no Brasil e que entrará em vigor já em agosto de 2025. Também de acordo com o Omelete, o plano Premium passará de R$ 62,90 para R$ 66,90 por mês, enquanto que o padrão sairá de R$ 43,90 por mês para R$ 46,90 por mês, e o padrão com anúncios, que é aquele que também está presente no Meli Plus, manterá o valor de R$ 27,99. É bom lembrar que o plano padrão oferece qualidade de até 1080p Full HD, enquanto que o plano Premium alcança 4K, além de contar com eventos exclusivos da ESPN. Em mais uma semana falando de 007, a Amazon MGM confirmou que o diretor Denis Villeneuve, responsável por Duna, Blade Runner 2049, será o responsável por comandar o próximo filme do 007. Villeneuve comentou que cresceu assistindo aos filmes da franquia com seu pai desde que o personagem era interpretado por Sean Connery. Nas palavras dele, é um território sagrado e ele pretende abrir caminhos para novas missões. Ainda de acordo com a Rolling Stone, o projeto é encabeçado pelos produtores Amy Pascal e David Heyman, que destacam o amor de longa data do diretor pela franquia e celebram sua contratação como um sonho realizado. Quanto às filmagens, elas devem começar em 2026 e o novo ator só será escolhido após o roteiro estar em estágios avançados. Mas é bom lembrar que nas últimas semanas eu trouxe a informação de que o Aaron Taylor Johnson provavelmente será o personagem. Antes de Villeneuve, alguns rumores falavam de Alfonso Cuarón, Jonathan Nolan, Paul King e Edgar Wright para serem os diretores desse filme. O filme A Rede Social, de 2010, que conta a história da criação de Facebook, ganhará uma continuação, ou algo parecido com isso. De acordo com o Cinepop, o roteirista vencedor do Oscar, Aaron Sorkin, foi confirmado como diretor da sequência e que agora contará um pouco mais do que aconteceu com a rede social após a sua criação. Sorkin afirma que a inspiração veio após os eventos de 6 de janeiro de 2020, quando o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido. E o filme agora abordará temas como o impacto da plataforma em jovens e adolescentes e seu papel em contextos de violência e influência fora dos Estados Unidos, além, é claro, da eleição presidencial de 2020. E até o momento ainda não temos a confirmação do retorno de Jesse Eisenberg como o dono da rede social, Mark Zuckerberg. Mas é provável que ele retorne, já que ele recebeu o Oscar pelo papel no primeiro longa. E a brasileira Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar por Ainda Estou Aqui, foi convidada pela Academia de Artes e Cinema e Cinematográfica para se juntar à instituição como um membro oficial e, dessa forma, ela passa a ativamente participar da votação dos indicados e até mesmo dos vencedores dos Oscars. Como destacado pelo UOL, a lista anual de convites busca ampliar a diversidade e representatividade da academia, incluindo profissionais de vários países e áreas do audiovisual, como atuação, direção, roteiro, produção e trilha sonora. Além de Fernanda Torres, outros 9 brasileiros aparecem na lista, dentre eles Daniel Filho, Gabriel Mascaro e Daniela Thomas. E agora falando de outro filme que tem sido figurinha confirmada aqui no podcast, a continuação de Era Uma Vez em Hollywood ganhou mais alguns detalhes graças ao Brad Pitt. De acordo com a Ingresso.com, durante o tapete vermelho do Fórmula 1, o ator falou um pouquinho mais sobre o projeto. Nas palavras dele, isso é algo que Quentin Tarantino escreveu como apenas um episódio, não exatamente como uma sequência. Era sobre o personagem, o Buff, mas ele não queria dirigir, e nosso amigo em comum, David Fincher, chegou para isso. Então estamos fazendo isso pela Netflix. Vamos começar em julho e deve ser algo muito divertido. Ou seja, nas palavras dele, as filmagens começarão em julho, mas ainda não temos uma data de estreia definida. Além disso, não está claro se o filme será exclusivo no streaming, né? Se ele passará apenas no streaming, ou se ele também será lançado nos cinemas.
O filme live action de Magic the Gathering, baseado no jogo de cartas de mesmo nome, terá o roteiro de uma dupla famosa por Power Rangers e Aquaman. De acordo com o Deadline, os roteiristas Noah Gardner e Aidan Fitzgerald foram contratados para escrever o filme, com a produção da Legendary em parceria com a Hasbro. Até o momento a direção não está confirmada, mas alguns rumores dizem que o nome favorito é de Matt Johnson, responsável por Blackberry, com fontes também do Deadline. Também de acordo com o site, esse é o primeiro passo no universo cinematográfico e televisivo de Magic, anunciado pelas empresas em fevereiro. O jogo é de 1993, é o primeiro e o mais famoso jogo de cartas colecionáveis do mundo, com mais de 50 milhões de jogadores atualmente. E agora falando de um jogo de videogame, finalmente Street Fighter revelou quem será a Chun-Li. A atriz Kalina Liang, revelação do terror Presença, também de 2025, estará na nova adaptação live action do game. De acordo com a Ingresso.com, a atriz foi escalada para interpretar uma das personagens mais icônicas do game. O novo filme será distribuído pela Sony e tem estreia marcada para o dia 20 de março de 2026. Indo agora para os animes, o criador de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, em entrevista ao Deadline, afirmou que deseja se aventurar agora no gênero de horror, com foco em histórias de fantasmas malignos. De acordo com Omelete.com, ele teria dito que tem consumido muita mídia sobre fantasmas e que gostaria que seu próximo projeto fosse uma série baseada nisso. Ele inclusive citou o clássico O Exorcista como uma inspiração. Seu trabalho mais recente é Lazarus, que está passando na Max, e conta a história de uma droga milagrosa chamada Rupna, que prometia saúde perfeita e longevidade, mas revelou-se mortal após 3 anos, gerando um colapso global. A única esperança está na força-tarefa chamada Lazarus, que precisa deter o cientista criador da substância e salvar a humanidade. Inclusive, o anime conta com um personagem principal brasileiro chamado Axel Gilberto, que é um jovem fugitivo habilidoso e que se torna peça-chave na missão. Agora falando de Devil May Cry, o showrunner da primeira temporada, Ed Shankar, comentou em uma conversa com fãs no X que a segunda temporada será muito diferente da primeira. Segundo o showrunner, o protagonista Dante ficará mais poderoso e abraçará o estilo badass, clássico dos games. Segundo ele, você o verá subir de nível, mas ainda estou contando uma história. Grandes personagens não só vencem, eles crescem. Ele reforçou que o que torna Dante interessante é a sua evolução contínua, não o fato de ser imparável. O personagem enfrentará novos desafios para se tornar mais forte emocionalmente e fisicamente. As informações são do Omelete. E agora vamos à principal estreia do cinema na próxima semana. Um novo capítulo da franquia Jurassic World, O Recomeço, contará a história de uma equipe em uma missão para obter amostras de DNA de 3 criaturas colossais que sobreviveram em uma das ilhas laboratórios do parque. 5 anos após os eventos do último filme, Domínio, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros, e os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as 3 criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana. O filme conta com a direção de Gareth Edwards, estreia no dia 3 de julho e você pode garantir o seu ingresso no site da Ingresso.com. E falando das séries, eu não tinha como não falar de Round 6, a terceira parte, que estreia hoje. A terceira parte foi gravada simultaneamente ao segundo ano da série e é a última temporada de Round 6. Agora, na última temporada, após uma rebelião fracassada que terminou na morte de um amigo, Ji-Hoon está em seu pior momento, mas ainda tem que enfrentar o jogo. Em desespero, ele precisará tomar decisões cruciais, enquanto os jogadores sobreviventes são arrastados para novos desafios letais, com informações da Rolling Stones.
Bom, pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição. Caso tenha interesse em patrocinar o podcast ou fazer parcerias, basta me enviar uma mensagem em uma das redes sociais que deixarei os links aqui na descrição. Aproveitando, eu queria pedir que continuem compartilhando, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim a Era do Pixel chegue a mais pessoas. Um ótimo final de semana e até a próxima e fui!